Nós temos que ter em mente sempre aquele versículo que está registrado no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 30, que ele cresça e que eu sempre diminua, louvado seja Deus. Porque a glória, o louvor, a majestade sempre é dele, louvado seja Deus. Amém? Amém. Convido os amados, a amada igreja, os amados irmãos em Cristo, os eleitos, os lavados e reunidos pelo sangue do Cordeiro, a abrir as vossas Bíblias. A epístola que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 4 a seguir, louvado seja Deus. Epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4 a seguir. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipos, no capítulo 4, versículo 4 a seguir. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não sejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossa petição sejais em tudo conhecido diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, o vosso sentimento em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é bom, de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai, louvado seja Deus. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Pode tomar seus assentos, pode ficar à vontade no Espírito. Louvado seja Deus. Senhor Espírito Santo, em todo o tempo, meu Deus, nós sabemos que quem rege a nossa vida é o Senhor. E te pedimos, te peça, meu Deus, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, para estarmos refletindo na Tua palavra, com entendimento, com alegria, pois nós precisamos, meu Deus, do Seu auxílio em todo o tempo, em todas as áreas da nossa vida. Tudo isso, meu Deus, é para a honra, glória e louvor do Seu santo e eterno nome. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Que nem eu falei, tudo que nós pensamos, tudo que nós temos que fazer, se nós fazemos alguma coisa, é porque Deus nos permite, louvado seja Deus. Paulo, ele dá esse conselho, essa exortação, que inicia lá no versículo, no capítulo 3, da igreja de Filipe, para que os irmãos pensem apenas naquilo que edifica a sua vida, louvado seja Deus. Porque em todo o tempo, irmão, diariamente nós somos bombardeados por informações na nossa mente. E nós queremos na Bíblia, a palavra de Deus, ela é categórica em dizer, os estudos dos apóstolos, dos escritores, que nós temos que pensar naquilo que é bom. Paulo, ele
adverte aqui os irmãos para eles pensar somente naquilo que realmente edifica a sua vida, louvado seja Deus. Porque nós estamos vivendo um dia difícil. E a nossa mente, ela atrai aquilo que nós pensamos, louvado seja Deus, a nossa vida. Se nós começarmos a pensar que as coisas estão difíceis, estão ruins, que não vai ter saída, as coisas vão ficando de pior a pior. Mas se nós começarmos a mudar a mente para a mente de Cristo, como Paulo diz aqui, tudo aquilo, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Então nós temos esse refúgio em Deus, em Cristo Jesus, pois Ele é o cabeça da igreja. Então nós temos sempre, quando estivermos passando por um momento difícil, nós se lembrar que há um Deus do céu e que ao lado dele, à sua destra, está um advogado fiel. Ele é quem contempla toda a minha e a vossa necessidade e passa para o Pai. Louvado seja Deus. Para que as coisas favoreçam aquilo que você está precisando. Louvado seja Deus. Em nenhum momento na vida cristã nós devemos pensar naquilo que não edifica. É por isso que nós vemos tanto caso de pessoas que sofrem de ansiedade depressiva. É porque ela dá lugar à mente dela, ocupa a mente dela, não com as coisas que edificam, sim com aquelas coisas de passado, ou seja, do futuro, uma coisa que não vai nem acontecer. A Bíblia diz que nós temos que viver cada dia o seu mal. Jesus disse isso. Então, nós não devemos pensar no que vai acontecer amanhã. É lógico que nós temos que ser prudentes quanto à nossa vida financeira e espiritual. Mas o amanhã cuidará o Senhor, louvado seja Deus. Nós não devemos ficar ansiosos, preocupados. Será que vai dar para mim pagar meu boleto? Será que vai dar para mim fazer isso? Porque nossa vida está debaixo da proteção de Deus, louvado seja Deus. Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso provedor, louvado seja Deus. E Paulo adverte dessa forma aos irmãos, dizendo, ele diz, seja a vossa equidade notória a todos os homens, louvado seja Deus. Essa palavra equidade, ela vem de acepção. Nós temos que viver a nossa vida como cristã, mas não fazendo acepção de nenhuma pessoa, de nenhum credo, que não crê, como nós pensamos, mas que nós não devemos fazer exceção dessas pessoas. E assim também, na comunidade cristã, louvado seja Deus também, Paulo está falando com a igreja, mas a igreja tem que ter essa sabedoria, né? Essa que Paulo diz, equidade, louvado seja Deus. Então nós temos que ter esse equilíbrio no nosso meio, e nós não tratar nenhuma pessoa melhor que a outra, porque no reino nós estamos todos iguais, para Deus nós somos todos iguais. Lógico que tem a hierarquia dentro de todo o segmento que você for imaginar. Na igreja é uma hierarquia o pastor, e assim sucessivamente. No seu lar, o cabeça é o marido, o esposo. No seu trabalho, a sua patroa, o seu patrão. Então, assim, nós temos dentro da hierarquia de cada segmento, tem os cabeças. Mas que nós devemos tratar a humanidade em si, todos de igualdade, louvado seja Deus. Todos Deus ele ama a minha vida, que sirva a Ele, também ama o drogado, o prostrado, a prostituta. Deus ele não faz exceção. E nós, pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo, também temos que ter dentro de nós essa
Paulo fala, não fazer exceção, pois nós fomos chamados para edificação e não para separação, louvado seja Deus, para espalhar. Jesus, de uma certa vez, ele falou para os fariseus: aquele que não é comigo é contra mim, e aquele que não está, que é contra mim, ele espalha. Então, nós devemos estar na mesma unidade e fé para que nós possamos dar prosseguimento naquilo que Deus colocou em nossas mãos. Seja o que for, nós devemos ter esse equilíbrio. E Paulo vai falando: não estejais inquietos por coisa alguma, antes seja a vossa petição, louvado seja Deus, seja tudo conhecido diante de Deus pela sua oração, súplica, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, ou seja, o vosso entendimento, em Cristo Jesus, louvado seja Deus. Paulo, ele fala algo, essa paz que Deus, que vem só de Deus, que é um atributo de Deus, que ele divide com nós também, essa paz, louvado seja Deus, pois é um atributo de Deus. Se nós temos paz, porque Deus nos dá paz, louvado seja Deus. Isso é um atributo, é um fruto do Espírito, louvado seja Deus. Paulo, ele escrevendo aos Gálatas, ele deixa bem claro, no capítulo 5, versículo 22 a seguir, 19, estou bem lembrado. Ele fala sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne. E ele fala sobre a paz, a longanimidade, todos os atributos de Deus que ele divide com a igreja. Se nós temos a paz, que é a paz de Deus, é porque dividiu o seu atributo para conosco, louvado seja Deus. É diferente da paz do mundo, porque muitas pessoas estão em paz com você somente quando você está fazendo o que ela quer que você faça. No momento que você não faz o que ela não quer que você faça, aquela paz que você tem com ela já não tem mais paz, já passa a ser atribulado, perseguido. Mas a paz de Deus, ela excede todo entendimento, louvado seja Deus, porque Ele é um atributo de Deus, mas Ele divide com a igreja, louvado seja Deus. É um atributo apenas de Deus, mas Ele divide para a minha vida e para a vossa vida, louvado seja Deus, para que nós tenhamos paz naquilo que nós estamos esperando, naquilo que nós estamos necessitando, louvado seja Deus. E ele vai, quanto a mais, vem dando vários conselhos, desde o capítulo 3, já inicia dando conselho à igreja, e aí ele vai falar, quanto ao mais, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai, louvado seja Deus. Paulo, ele era um homem muito cheio do Espírito Santo, como teólogo, um homem formado, mas que tinha uma grande comunhão com Deus. Ele, quando nós lemos a carta de Efésios, capítulo 4, versículo 29, ele fala que nós não devemos sair da nossa boca palavra torta. O que é palavra torta? Palavra que não edifica a ninguém, louvado seja Deus. Tudo que não edifica, irmão, são tortos. E não deve estar no nosso vocabulário como cristão. Pessoa vem contar algo de alguém para você, no lugar de você, vamos fazer uma oração por ela ou por ele, você vai envenenar, vai dizer várias coisas que não edificam nem a pessoa que está lhe contando e nem a pessoa que está passando por um problema. Então, Paulo, ele adverte para que nós pensamos em tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é santo. Nós temos que ter dentro de nós essa palavra, esse linguajar, esse vocabulário,
como cristão, louvado seja Deus. Nós não devemos ter palavra que não edifique a ninguém. Nós devemos ser o que as Escrituras dizem que nós somos, sal e luz para o mundo, louvado seja Deus. As pessoas têm que olhar para mim, para você, e ver que nós fomos transformados pelo poder da palavra. Então a palavra torpe que Paulo fala lá em Efésios, capítulo 4, é isso. São palavras que não edificam. Nós devemos, tudo que tem virtude, nisso pensar, louvado seja Deus. Então é maravilhoso quando nós pensamos com a mente de Deus. Essa é a mente de Deus, velho. Dentro do nosso coração, para que nós exerça aquilo que nós fomos chamados, louvado seja Deus, para ser igreja. E a igreja tem que estar com esse pensamento, com esses atributos de Deus, que é a paz, que é a longanimidade, né? Que é a paciência e tal. Temos que ter paciência. O escritor de Hebreus capítulo 10 diz que é necessário ter paciência, para que depois de ter feito a vontade de Deus, as coisas nos favoreçam, louvado seja Deus. Então, irmão, Paulo ele adverte a igreja de Filipe e também dá uma palavra aos Efésios, no capítulo 4, que nós não devemos sair da nossa boca palavra torta, louvado seja Deus. E pensamento, quanto ao pensamento, nós devemos ter pensamentos que nos edifiquem, porque as coisas já é difícil. E se nós começarmos a pensar só em coisas difíceis, derrota, nós passamos a ser pior do que os ímpios. Então, Paulo adverte aos filipenses para, quanto ao mais, ele vem dando os conselhos, aí vai, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisto pensai, louvado seja Deus. Então a nossa mente tem que estar ocupada com essas coisas do céu, louvado seja Deus. No lugar de você pensar em uma coisa ruim, se lembre, rapaz, está bem pertinho de eu pisar nas ruas de ouro lá no céu, louvado seja Deus. Quando as coisas começar a embaraçar, Paulo disse, nós não devemos, nisso de modo, no capítulo 2, que nós não devemos se embaraçar com as coisas dessa vida, porque nós temos que agradar aquele que nos alistou para a guerra, que é Cristo Jesus, louvado seja Deus. Se nós começarmos a pensar dessa forma, que nós temos que agradar a Deus e a Cristo, pois foi Ele que nos comprou com sangue carmesim na cruz do Calvário, para que a minha mente seja a vossa mente, louvado seja Deus. Então Paulo, ele traz esse ensinamento, essa exortação aos filipenses, que também serve para nós até hoje, louvado seja Deus. Para que nós, num dia difícil que a gente esteja vivendo, nós viver cada dia o vosso mal, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na nossa fraqueza, louvado seja Deus. Deus só age a nosso favor quando nós estamos de acordo com o seu pensamento, louvado seja Deus. Então, Paulo ele adverte aos irmãos a pensar só nisso, coisa que é pura, é honesta. Ele diz, pensamento de um santo, de um separado é isso. Ele não tem que ter espaço para pensar em coisas negativas. Será que vai dar certo? Não, já deu certo. Deus ele só está esperando um momento oportuno para que opere o seu favor. Então é essa mente que nós temos que ter em Cristo. É a mente de Cristo. A mente renovada. Paulo escreve que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E eis que tudo se faz novo. Louvado seja Deus. Então nós temos que largar de mão tudo que foi passado e viver as boas aventuranças do presente, louvado seja Deus. Nós estamos em 2024. O que passou para 2023, que nós não conseguimos, vai se
acontecer em 2024. Mas para isso acontecer, a nossa mente tem que estar com uma mente de Cristo, louvado seja Deus. Pensando em tudo que é verdadeiro, honesto, puro. E tudo de boa fama, se há virtude, nisso pensai. Então, é isso que nós temos que, como igreja, para esse 2024, estabelecer a nossa fé para viver isso. Porque, para mim, uma das coisas mais difíceis na vida profissional, pessoal e espiritual é estabelecer algo para a minha vida. A gente conquistar algo é difícil, mas estabelecer algo para ter aquilo em constância não é fácil. Tem que estar com a mente renovada, tem que estar com a mente em Cristo, para que aquilo que você já conseguiu ter estabilidade em Cristo, para que o inimigo não fique roubando a sua atenção, porque nós temos que pensar só naquilo que é honesto, naquilo que é puro, naquilo que é verdadeiro, louvado seja Deus. Então, Jesus Cristo é a verdade. Então, quando vier, porventura, algum pensamento que possa desconstruir aquilo que Deus tem construído em sua mente, em seu coração, comece a pensar nisso. Deus é bom, louvado seja Deus. E o diabo não presta, louvado seja Deus. Então, a mente do cristão tem que estar ocupada. É lógico que nós se preocupamos. Quem é mãe, quem é pai, se preocupa com seu filho. É lógico que essas preocupações domésticas, para os domésticos da fé, vai ter sempre. Mas nós não devemos deixar nossas inquietudes dominar nossa mente de tal modo que nós não conseguimos enxergar o que Deus já tem preparado para nós na vida eterna. Paulo disse: aquilo que Deus não cumpriu aqui na terra, mas no porvir irá se cumprir, louvado seja Deus. É nisso que nós temos que pensar. É dessa forma que nós temos que viver. Pensai somente daquilo, porque o Deus de paz, que excede todo entendimento, nos renovará a nossa mente. Louvado seja Deus a cada dia. Mas para isso é necessário nós mudarmos a nossa maneira de pensar. Se não deu certo hoje, glória a Deus, amanhã vai dar, louvado seja Deus. Porque eu sou filho do Deus dono do ouro e da prata. É lógico, irmão, que para estabelecer, que eu falei, algo na nossa vida não é fácil. Você acha que para um médico se formar na medicina foi fácil? Para um engenheiro exercer a sua função de engenharia dentro de uma obra, depois de 5 anos de trabalho, de labuta, é fácil? É não. Tem que ter estabilidade naquilo que você crê. Eu quero isso aqui, quero essa Bíblia. Minha Bíblia está velha. Eu quero a Bíblia nova 2024. Então eu vou trabalhar para que Deus me dê a condição de eu trocar minha Bíblia, louvado seja Deus. Tem que ter a mente desse jeito. Porque a Bíblia diz que não há outra coisa maior que prospere o cristão do que o trabalho da sua própria mão, louvado seja Deus. Não há outra forma de ser próspero, o cristão ser próspero, a não ser pelo seu próprio trabalho, louvado. O fruto do seu suor. Jesus, Deus disse isso claro. Lá em Gênesis, desde a criação, quando Adão pecou, entrou o pecado, Deus disse: o homem tem que viver no seu próprio suor. Então não há nada mais que edifique o ser humano, seja o homem ou mulher, do que o seu trabalho, louvado seja Deus. Não há prosperidade legal que não venha de Deus, que não seja do fruto do nosso trabalho. Amém? Então, tudo que for puro, honesto, nisso pensai. Então foi isso. Foi essa reflexão que Deus propôs em meu coração, para estar conversando com os irmãos, refletindo nessa noite. Que tudo seja para louvor e glória do seu Senhor. Amém? Quem crê, diga: obrigado, Jesus. Aplauda
louvando a Ele porque